Finalmente está sendo aberta a caixa preta do BNDES. Puxa, falamos isso durante anos, anos, anos e anos. Quando muitos nem falavam em caixa preta do BNDES, né? Quando muitos que hoje falam em caixa preta elogiavam aqueles que destruíram o Brasil, o projeto criminoso de poder petista. Lembrando que esse assalto ao erário teve uma pré-história. Qual foi a pré-história? A década de 80 do século XX. Quando os criminosos petistas tomaram as prefeituras aqui no estado de São Paulo, de Santo André, São José dos Campos e Ribeirão Preto. Ali montaram máquinas corruptas. A corrupção foi tão grande que em Santo André terminou, em janeiro de 2002, com o assassinato do prefeito Celso Daniel, como é de conhecimento de todos, tal. Quando o PT tomou o aparelho de Estado, a 1º de janeiro de 2003, aí ele já tinha um know-how tinha adquirido na gestão das prefeituras petistas, ou seja, de assaltar o erário sem qualquer constrangimento, mas saber assaltar, evitar deixar pegadas como um bom ladrão. Dessa forma, os ladrões petistas tomaram o aparelho de Estado e foram escolhendo como é que seria feito o saque, nos fundos de pensão, nos bancos e empresas estatais, nas estruturas dos ministérios. Escolheram o BNDES, afinal, fortuna estava dentro do BNDES e foram entregando a empresários que não são aqueles empresários de fato, aqueles que arriscam, que constroem a vida com muito suor, que levantam cedo, acordam tarde, nada disso. Escolheram empresários picaretes e governos que se identificavam com o projeto criminoso petista na América Latina, na África Negra em especial. E usaram do BNDES como quiseram, durante muito tempo. Forjavam empréstimos, doavam milhões, bilhões de reais para empresas e especialmente para governos aliados. O caso de Cuba, entre outros, é muito ilustrativo. Um técnico no BNDES, imagina o seguinte, que pegasse o Porto de Mariel, em Cuba, e falasse, é possível emprestar para uma empresa 1 bilhão, cerca de 1 bilhão de reais, e transformar numa plataforma de exportação em Cuba, Porto de Mariel, exportação para quem? Para quem, cara pálida? Aquilo, se tivesse um técnico que tivesse um bom senso de falar assim, não, os documentos são todos legais, toda a papelada, etc, tal, carimbo, as assinaturas, mas será que esse projeto se sustenta em pé? Sabia que não sustentava em pé. Então, houve uma colaboração que precisa ser investigada no interior do BNDES, assim como na Petrobras. Ou vocês imaginam como a refinaria, como a de Pasadena, que tinha preço de mercado de 45 milhões de dólares, gastaram 1 bilhão. Nenhum técnico percebeu que entre 45 milhões de dólares e 1 bilhão há uma pequena diferença? Da mesma forma do BNDES, né? Não foi feito um trabalho de despetização do Estado brasileiro que está começando a ser feito agora. Ainda bem que Michel Temer não fez. E no caso do BNDES em particular. E faço questão de lembrar o episódio, não custo de repetir, quando veio a esse estúdio, no Jornal da Manhã, o então presidente Paulo Rabelo de Castro. E fez uma pantomina aqui, entregando para mim um livro verde, dizendo que ali tinha todas as revelações que mostravam que não existia caixa preta, que o BNDES era transparente, que tudo era uma maravilha, que o PT usou esse vídeo, inclusive na campanha eleitoral do ano passado. Evidentemente que não tinha como responder. E por que não tinha? Porque eu recebi 200 páginas num relatório sem poder lê-los. Li depois, no mesmo dia, à tarde e à noite. E no outro dia disse, as gravações aqui demonstram que aquilo lá era um amontoado de dados. Aquilo não se referia a nenhuma das acusações graves que pesavam e pesam sobre o BNDES. Portanto, deve ser saudado, muito saudado, o que está sendo feito pela atual direção do BNDES e por determinação da presidência da República. Abrir a caixa preta do BNDES. Mostrar esses empréstimos. Você clica e começa a perceber que alguém tem de ser responsabilizado. Não é possível terem saqueado o erário brasileiro, porque o dinheiro do BNDES é o dinheiro meu, seu, nosso, né? Tem de ser responsabilizado. Presidentes do BNDES, passaram vários, né? Tem de ser responsabilizados conselhos diretivos e o corpo técnico. Será que o corpo técnico não percebeu que além como é que Cuba dá como garantia de empréstimo títulos cubanos? Que não valem nada, não dá nem para fazer aviãozinho que quebra, né?
Ninguém percebeu nada que havia. Ah, mas a papelada seguiu o trâmite necessário. Alto lá! Pra cima de mim, que conheço a história do Brasil, que conheço esse país como a palma da minha mão, que escrevi mais em 3 eu vou cair nessa conversa? Você acha que eu caí na conversa da classe C do PT? Lembra a história que o PT inventou uma classe social que teve uma ascensão de 20 milhões de pessoas com crescimento baixo, crescimento econômico? Como é possível? E as pessoas acreditaram, né? Então, a questão do BNDES está de parabéns o governo. Vamos começar agora a abrir essa caixa preta, vamos investigar e, principalmente, vamos punir os responsáveis pelo assalto ao erário.